Economistas, em geral, têm alguma preocupação com o meio ambiente? Eu acho que sim. Hoje, principalmente, isso é mais ou menos óbvio. É mais ou menos óbvio porque o desenvolvimento é um processo termodinâmico. Na verdade, o desenvolvimento não é um processo econômico. Que processo termodinâmico é esse? Qualquer que seja a sociedade, não no Neolítico até hoje, ela tem que capturar a energia dispersa no seu meio ambiente, organizar essa energia e usar essa energia para produzir bens e serviços para si, que é o PIB. Então, você precisa de energia, você como pessoa humana, os equipamentos que você já produziu, que foi o trabalho do passado, que está lá cristalizado, precisam de energia para funcionar. A energia é um dos aspectos fundamentais do processo de desenvolvimento. Ela está dentro digamos, dos recursos naturais. Você, a mão de obra aplicada sobre esses recursos, produz o PIB. Mas tem um problema interessante. É que cada vez que você produz o PIB, você devolve para a natureza os recursos que você usou deteriorados. E produz CO2 mais os outros gases. Ou seja, PIB e CO2 são irmãos siameses. Em algum momento, assim, desse processo seu, histórico, houve algum clique, algum momento em que o senhor se percebeu com a demanda da mudança? Não. Que fatores não. Na verdade, determinaram a mudança de visão do senhor? Foi a realidade. Foram os fatos. Quer dizer, quando eu percebi, quando nós percebemos, não eu, porque eu não fui simplesmente um pedacinho daquele projeto. Ele tem muitas mães e talvez nenhum pai. É um caso especial. Quando você percebeu o seguinte, não há mais forma de financiar um projeto que não tenha, que obedeça à condicionalidade de preservar a natureza. Portanto, é hora de pensar um pouco se isso não é um fato sério. A partir daí, eu acho que você foi verificando e foi melhorando a natureza do projeto, introduzindo em todos os projetos essa condicionalidade. E aí nós fomos construindo instituições para obrigar os projetos a atenderem a essa condicionalidade. Eu não fico triste, não, quando o IBAMA segura um projeto e quer analisar com mais cuidado. O que eu fico triste é quando ele não tem argumento para analisar com mais cuidado. Aí é uma outra coisa. Mas que precisa existir instituições que realmente balizem o processo de desenvolvimento, isso é óbvio. Não tem. De novo, é um ganho enorme. Tanto a teoria foi se ajustando, como a realidade foi se impondo. E hoje eu acho que no Brasil, por exemplo, há uma consciência ecológica extremamente forte. E que de vez em quando até é tão forte que chega, bate no ridículo, hein? Aí desconsidera o seu papel. Mas qual é o papel do Estado num mundo que experimenta uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade? Quais são as ferramentas que estão à mão do Estado para equilibrar isso que o senhor está falando? O Estado, na verdade, tem um poder regulador. E mais do que isso, sem a coordenação do Estado, isso não acontece. Porque os interesses de cada indivíduo, ou você conta com as restrições morais que operarão sobre o empresário, de forma que ele, mesmo em prejuízo do seu lucro, ele se cuidaria do meio ambiente. Falso. Ele solto destrói o meio ambiente. E diz isso é para outro fazer. Eu não, eu aqui tenho que tirar proveito disso. Então você precisa de uma regulação. E sem o Estado, essa regulação é impossível. Com o Estado, essa regulação pode ser muito ruim. Mas sem o Estado, ela é impossível. É possível desenvolvimento sustentável? É claro que não é só possível, é necessário. Mesmo porque não há como. Basta ver o seguinte, suponha, apenas suponha, que a China e a Índia, que hoje têm somados 2,5 bilhões de habitantes, ou seja, é um pouco menos do que metade, 40% da população mundial, de fato queiram ter um nível de renda per capita igual ao da Europa Ocidental de hoje. Não cabe no mundo. Simplesmente não cabe no mundo. É por isso que a China está comprando o mundo para ela. Por quê? Porque não tem recursos naturais, não tem água.
De forma que você vai ter que encontrar tecnologias que economizem esses recursos mais escassos. E essa tecnologia vai sendo desenvolvida. Ninguém pode inventar, ou melhor, ninguém pode prever qual ela vai ser, mas seguramente, se o homem não inventar tecnologias, não descobrir tecnologias que poupem a relação PIB-CO2, que reduzam essa relação, ele, na verdade, não vai poder fazer as coisas por uma simples e boa razão. É que o mundo vai mudar. O que vai mudar é o ambiente. Quer dizer, você vai ter um aquecimento de tal ordem que você vai alterar a situação e o mundo vai ficar muito pior. Porque o que é importante é que hoje você não vai fazer o desenvolvimento mais sem levar em conta os estragos que você faz no meio ambiente. Ou seja, o desenvolvimento vai ser muito mais amigável com a natureza do que foi no passado. Basta ver as restrições, as dificuldades para você fazer uma hidrelétrica. E às vezes com argumentos inteiramente absurdos. Mas de qualquer forma, não importa que o argumento seja absurdo. A tese é tão boa que até o argumento absurdo vale. 2011, Brasil. O que está ao alcance hoje no âmbito do Ministério da Fazenda, na figura do gestor da política econômica, fazer na direção de um modelo mais sustentável, ecologicamente amigável de desenvolvimento? É que o Brasil está tentando fazer. O Brasil está tentando fazer isso. Está tentando fazer o quê, exatamente? Acelerar o desenvolvimento sem perturbar tanto a natureza como no passado. O caso de Belo Monte é típico. Há um desentendimento geral sobre isso. Os argumentos contra Belo Monte são de um absurdo de tal ordem que eu às vezes fico espantado. Mas, de qualquer forma, não adianta. Hoje você tem uma pressão da sociedade que é uma pressão benigna. O governo não tem graus de liberdade para fazer o que ele quer, não. Hoje ele tem que restringir-se a atender a essas demandas que são intransponíveis. Ninguém mais vai fazer uma usina hidrelétrica com um reservatório como tem em Itaipu. Acabou. Isso não configura um problema? Por exemplo, ministro da Fazenda precisa pensar desenvolvimento com energia. O Brasil tem um potencial hidrelétrico importante, ainda não totalmente explorado. A pergunta objetivamente é a seguinte: quais são os maiores obstáculos ou empecilhos de alguém que ocupe uma função que o senhor conhece bem, hoje no Brasil, para promover sustentabilidade, gerando emprego e renda, mas reduzindo danos ambientais? Não, deixa eu lhe dizer, isso é uma relação de custo-benefício. Isso é uma relação entre custo e benefício. Então, as avaliações de custo e benefício é que diferem. Se você perguntar para um verde radical, o custo é infinito. Então não tem projeto que funcione. Agora, mas para sobreviver, ele precisa de energia. Ele até precisa de energia. E como é que ele obtém essa energia? Capturando essa energia no seu meio ambiente. Então, o que me parece é o seguinte: houve uma mudança muito importante. O meio ambiente está sendo incorporado à economia, à teoria econômica. Você está absorvendo, ele está virando um condicionante fundamental do processo. Quer dizer, você vai acelerar o crescimento, mas você não pode acelerá-lo violando esse condicionante que é uma preservação do meio ambiente. Isso hoje é uma condicionante do desenvolvimento. E não é nem por vontade do governo. No meu tempo, quando nós queríamos fazer o desenvolvimento a qualquer custo, eu queria importar poluição. Tá certo? Hoje mudou, o mundo mudou. Você está falando de 1972? 1966, 67, tá certo? Quando eu ia a uma reunião internacional... Venham para o Brasil, quero sair da Europa porque está poluído. Vem que nós conversamos com vocês, tá certo? Então, agora, naquele instante, isso era absolutamente irrazoável. Hoje não. Mas pensando assim com a frieza dos números, de uma leitura usando as ferramentas metodológicas dos economistas, é possível embutir o que se convencionou chamar de externalidades nos preços de produtos e serviços com essa outra variável ambiental? Não, a externalidade você tem que resolver com o problema de imposto. Porque o velho Pingu já tinha resolvido isso faz
70 ou 90 anos. Então, o problema é, como você não consegue internalizar nos preços, você precisa, na verdade, de tributos. Você tem que tributar a atividade cuja externalidade é negativa. Por exemplo, ao encher um tanque de gasolina, não pagamos hoje pelo dano causado pelo combustível queimado gerando CO2. Pegando esse exemplo, para a gente ilustrar o seu pensamento, é lícito, é legítimo, vai ao encontro do que o senhor está falando, que haja um acréscimo de preço para encher o tanque do carro, concebendo o dano causado pela emissão de CO2? Se você conseguir medir isso, eu acho que é absolutamente legítimo. Toda externalidade negativa só pode ser posta no preço com um tributo. Eu já disse, o velho Pigu já tinha feito isso há 90 anos atrás. E é para onde caminha. A sociedade caminha nessa direção. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre o projeto apresentado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente há algumas semanas atrás, intitulado Economia Verde. A proposta, em resumo, é 2% do PIB mundial, o equivalente a isso, serem aplicados em 10 programas estratégicos que teriam basicamente dois objetivos: reduzir a emissão de CO2 e impacto sobre a biodiversidade. Houve o detalhamento dessas frentes de investimento e eu queria saber se o senhor acha isso crível, execuível, necessário. Deixa eu ver, necessário seguramente é. Crível, eu tenho dúvidas. Agora, o número 2 saiu da onde? Saiu na cabeça de 3 burocratas que estavam lá sentados, tá certo? Que isso é uma questão importante, é. Agora você vai pôr todos esses recursos na mão de um bando de burocratas em Washington para decidir sobre os nossos projetos? Não, nós é que temos que ter consciência. Não, nós é que temos que ter consciência de que essa natureza que está aqui é nossa, por obra divina, e que temos que conservá-la. Ela não está aí para ser destruída. E essa consciência aconteceu. Eu vou lhe dizer, quando eu era criança, eu caçava passarinho para comer. Por diversão, não era porque eu estava com tanta necessidade de fome. Hoje eu cuido dos passarinhos aqui, dando para eles semente. Tá certo? Isso mostra a mudança do mundo. Quer dizer, imagina se o meu neto, eu contar para ele que um dia eu comi um bem-te-vi. Ele me mata. Diz que eu sou um canalha. Mas era isso que todos faziam. O senhor se considera otimista em relação ao rumo dos acontecimentos? Eu estou levando em conta alguns diagnósticos no sentido de que talvez o planeta não esteja apto a suportar determinada carga antrópica de demanda por matéria-prima e energia. O senhor se considera otimista ou não? Eu me considero otimista pelo seguinte: primeiro, eu tenho muitas dúvidas de que todo esse estrago seja simplesmente antropomórfico. Quer dizer, o homem fez um estrago, mas a Terra tem seus próprios... A Gaia tem suas próprias leis, tá certo? De forma que, se você olhar o passado, você vai ver que há períodos de aquecimento, há períodos de resfriamento. O homem introduziu um fator perturbador nisso. O homem vai corrigir aquilo que está ao seu alcance. Eu acho que esse programa, digamos, para você reduzir a emissão a 450 em 2050, é uma coisa razoável. Agora, se nós vamos conseguir, mesmo fazendo o esforço que nós estamos querendo fazer, e o Brasil está fazendo, eu não sei se a Terra vai gostar. Ou se ela mesma, porque ela tem o seu próprio ciclo. Na verdade, essa ideia de que a Terra é um ser vivente, eu acho que é correta. É isso mesmo, nós somos simplesmente habitantes de um outro grande ser, que é a Terra. E, como eu disse, se nós exagerarmos na dose, ela não vai ser suficiente. Se ela não for suficiente, o que vai acontecer? Nós não vamos obter os objetivos que nós estamos procurando. Não há, na minha opinião, não existe recursos naturais para que toda a população do mundo, hoje em torno de 7 bilhões, e que em 2050, mesmo com a redução vai ser em torno de 9, tenha o nível de renda per capita da Europa Ocidental. Não existe essa possibilidade. Agora, você tem que convencer o seu neto a não comprar automóvel. Talvez não comer carne todo dia. Quem sabe, né? Tá certo? Ou não comer nada, porque não é só carne, não.
você vai ter um aumento de demanda dramático desse negócio. E o aumento do nível de renda muda a estrutura da demanda. Você vai para produtos mais proteicos e... Então, tudo isto é um processo, de novo, é um processo termodinâmico. Nós somos agentes e pacientes desse processo.